E eu começaria por dizer que não me lembro da minha vida sem Deus. Não tenho nenhuma memória na minha vida em que tenha pensado num antes de Deus e um depois de Deus. Lembro-me de ser pequenina, de adormecer muitas vezes com a minha avó, e não sei se era ela que adormecia a rezar ou se era eu que adormecia embalada nas orações dela, mas lembro-me da repetição do terço e no final lembro-me de ficar fascinada com a Salve Rainha, que era uma oração que eu não compreendia, que ainda hoje compreendo mal, mas que me fascinava, tinha umas palavras que eu não percebia e sobretudo era diferente de tudo o resto, que era repetido e portanto gerava alguma curiosidade. E realmente foi na família e continua a ser na família que fiz esta experiência de Deus e que depois não teve interrupções. Não quer dizer que não possa ter tido momentos mais intensos ou menos intensos, mas não teve nenhuma interrupção. E há textos, e há partes, e há passagens da Bíblia que me marcaram muito em alturas diferentes da minha vida e que são, no fundo, aquilo que me guia e que ainda hoje me continua a guiar. E tinha pensado partilhar convosco um bocadinho esses textos, essas histórias da Bíblia, umas delas histórias relatadas por outros, por Jesus, por exemplo, em algumas parábolas, outras histórias que aconteceram com Jesus. E são 5 histórias, e destas 5 histórias eu retiro, e retirei sempre, e em momentos se calhar diferentes, umas mais na infância, outras mais dos dias de hoje, guiões para a minha maneira de estar e de sentir a vida. E talvez a primeira dessa história seja a história dos talentos que são dados a vários homens e que um enterra os talentos e os devolve exatamente como os recebeu, e há outros que os aplicam e que os reproduzem. E lembro-me de ser miúda e da minha mãe me dizer sempre que tinha grandes responsabilidades e que tinha que pensar o que fazer aos meus talentos, porque um dia iam-me ser pedidas contas sobre esses talentos. E era uma coisa que me angustiava um bocado e que hoje se calhar não me angustia, mas que me desperta muito, que é pensar o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer que eu faça. Deu-me algumas qualidades, tenho muitos defeitos, mas tenho o dever de utilizar o que tenho de melhor em mim para alguma coisa. E sei que um dia vou ter que prestar contas disso, vou ter que explicar o que é que consegui fazer ou o que é que não consegui fazer da minha vida. E, portanto, esta pergunta de que o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus espera de mim, o que é que quer que eu faça com a minha vida, está muito ligada à parábola dos talentos e acompanha-me desde miúda e continua a acompanhar e sobre isso muitas vezes penso. A segunda história é a história do filho pródigo, que tivemos no domingo passado. E a história do filho pródigo é talvez das histórias mais ternurentas da Bíblia e aquela que mais nos consola e mais nos dá colo, mais nos embala também. Porque é aquela que nos mostra o Deus do amor e o Deus do perdão e é aquela que nos dá a garantia de que, por muito mal que nós andemos, um dia há um Deus misericordioso que vai estar de braços abertos para nos acolher. E esta história, se por um lado tem o consolo grande de sabermos que há sempre um Pai de braços abertos, por outro lado também nos convida a estarmos de braços abertos e convida-nos a sermos capazes de ter uma atitude um bocadinho diferente da do irmão mais velho que não compreende e que reclama e que não é capaz de acolher os outros. E esta história do filho pródigo, por uma razão e por outra, seja porque acredito que um dia haverá um Deus capaz de compreender as minhas incapacidades e as minhas fragilidades e ainda assim me acolher, seja porque procuro na minha vida ter esse perdão para com toda a gente a quem tenho de perdoar e ao mesmo tempo ter a humildade de saber pedir esse perdão a todos.
é também uma história que me ilumina. A terceira história e se quiserem, estas duas são histórias que me acompanham desde muito miúda. A terceira talvez já seja de uma outra fase, é a história da Marta e da Maria. É uma história que durante muito tempo me irritava solenemente, porque entendia que a Marta tinha feito tudo o que era suposto fazer-se para receber uma pessoa em casa, enquanto que a Maria simplesmente tinha desconsiderado essas questões muito práticas, mas muito necessárias para acolher os outros, como tratar da casa ou pôr a mesa, e tinha simplesmente sentado a ouvir a parte boa. E a verdade é que eu acho que todos nós, e eu em particular, sinto-me muito oscilante entre a Marta e a Maria. Muitas vezes sou a Marta, quando se calhar deveria ser a Maria, e procuro olhar sempre para esta história e para estas imagens como um guião para distinguir o que é essencial e o que é acessório nas nossas vidas. Onde é que as tarefas todos os dias, as preocupações todos os dias, aquilo que é essencial para que as nossas vidas também possam acontecer, acabam por asfixiar aquilo que é mais essencial, que não precisa de tanta azáfama, mas se calhar precisa de mais escuta e de mais recolhimento. A quarta história é a história da construção da casa sobre a rocha. E aqui é engraçado que há uma outra história na Bíblia, que é a de olhar os lírios dos campos, como eles crescem sozinhos, que é bonita, mas que me diz muito pouco. E eu costumo sempre fazer o contraponto com esta casa sobre a rocha, que apela a uma atitude muito ativa e muito construtiva e muito, como dizia há pouco, de usar o livre-arbítrio, de fazer com a nossa vida aquilo que nós queremos que ela faça e não esperar que os outros façam, não esperar que as coisas aconteçam, mas tomar nas próprias mãos aquilo que pode ser a nossa vida e procurar com ela construir alguma coisa de muito sólido. Esta casa sobre a rocha inspira várias fases da minha vida e tem muito a ver com a maneira de eu ser, de achar que se tem que trabalhar e fazer e agir para que as coisas possam acontecer. Ao mesmo tempo, muitas vezes penso que tem que ser temperada por essa outra atitude mais humilde, que é deixar crescer os lírios do campo e as coisas terão o seu caminho. A quinta história, e é a última para não maçar. A quinta história é a do convidado no banquete, do convidado que escolhe o último lugar e que depois é chamado pelo dono da casa para o primeiro lugar. E esse é um convite à humildade, a uma tentativa de humildade, a uma procura de se estar naquilo que é o mais simples, o mais recôndito, o último. E é uma história que, sobretudo nos últimos tempos, me ilumina muito e sobre a qual muitas vezes reflito, que é procurar sempre escolher o último lugar. E depois estas histórias, que são as minhas e que há tantas outras para escolher e seguramente cada um tem as suas próprias histórias, eu gostaria de terminar dizendo que aquilo que o Pedro dizia há pouco e que o Henrique também de alguma forma dizia, o Pedro falava na beleza, a da altura falava na partilha e falava também muito do mundo, das coisas do mundo, das músicas, das histórias, da natureza, dos instantes que acontecem e que são assim um repente de eternidade. E o Henrique falava há pouco da centelha sagrada e dos deuses que está cá dentro. Eu, para terminar, diria que há uma história comum à de todos os crentes, que é uma história de desejo, é uma história de procura, de uma procura em si próprio, de uma procura nos outros, de tentar encontrar um caminho que será diferente para cada um, mas que tem alguma coisa que é igual, e é igual em todos os tempos, em todas as geografias. E trouxe
Aqui sim uns textos, só para ler 2 ou 3 passagens que me parecem que ilustram um bocadinho isto que eu vos quero dizer, mas que não sei dizer muito bem. Um deles é o diário da Etty Hillesum, judia, que morreu em Auschwitz, e que neste diário conta, no fundo, a história de um encontro e de um caminho. E a dada altura, já para o fim, ela escreve: gosto imenso das pessoas, porque em cada uma amo um pedaço de ti, meu Deus, e procuro-te por toda a parte nas pessoas, e muitas vezes acho um bocadinho de ti, e tento desenterrar-te nos corações dos outros, meu Deus. E depois, mais à frente, e esta passagem, há bocado ouvi ao Pedro e lembrava-me desta passagem, pergunta ela, por que não posso eu também viver no céu? E então explica como acha que o céu também existe aqui. E diz, se o céu existe, por que é que uma pessoa não há de poder viver nele? Mas na realidade é mais isto que se passa. O céu vive dentro de mim. Tudo vive dentro de mim. E Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: dá-te a mim, ó meu Deus, devolve-te a mim. Eis que te amo, e se é pouco, que te amo com mais força. E mais abaixo, sei apenas que sem ti me sinto mal, não apenas fora de mim, mas também dentro de mim mesmo, e que toda a abundância, que não é o meu Deus, é para mim indigência. E mesmo para terminar, que luz de beleza é essa, quando o virmos tal como é, e tiverem passado as lágrimas, que para mim se fizerem pão, dia e noite, enquanto me dizem todos os dias, onde está o teu Deus? Também eu digo, meu Deus, onde estás?